Bora para mais uma aula, né? Nós temos então agora, nesse momento, para fechar essa tríade, né, digamos aí, de ideias relacionadas à questão da cultura que nós estamos estudando, né? Nós então agora partimos para a diversidade cultural, né? Momento esse tão importante para vocês, né? Página 15 do material de vocês, quando se trata então da questão da diversidade cultural. Lembrando que essa fase da diversidade cultural nós vamos falar não só de uma, nós vamos falar de várias culturas. Cuidado para não confundir os termos aí, tá? Etnocentrismo, relativismo e agora diversidade cultural. Então, se eu falo diversidade, eu estou falando de vários grupos, de várias formas de pensar, então, né, essa questão da identidade cultural. Então, não estou falando só da minha identidade cultural, estou falando de outras identidades culturais. Então, a diversidade cultural é um fenômeno que sempre acompanhou a humanidade. Isso é notório, isso é perceptível aos nossos olhos, como estudioso, né, de sociologia, como professor, né, como entendedor desse processo que eu ainda estou, né, ainda construindo o meu conhecimento em relação a isso, né, mas é bom lembrar e vale ressaltar a vocês que essa diversidade cultural ela não vai deixar de existir. Tá? Por que disso? Porque ela já está lá desde o seio da humanidade. Então, ou seja, pode vir seus filhos, seus netos, seus tataranetos e tudo mais, que ainda vai continuar existindo nesse estudo sobre a diversidade cultural, assim como também ela vai fazer parte do nosso processo de construção. No Brasil, há diversas, né, tradições culturais, algumas mais popularizadas e outras menos conhecidas. Mas, né, digamos assim, algumas são valorizadas e outras nem tanto. Mas isso acontece aqui dentro, desde o nosso processo de formação enquanto, né, colônia, império, república, né, Brasil atual. Agora, como compreender os elementos comuns e a singularidade entre as culturas? Como nós vamos fazer isso? Depois, como lidar com a diversidade cultural na sala de aula e nos estudos de sociologia? Porque nesse sentido aí nós precisamos do quê? Das relações estabelecidas pelos indivíduos. Não há como você estabelecer, então, ali um estudo sobre a questão da diversidade cultural se você não conhece. É impossível, né? E, ao mesmo tempo, né, essa interação dos indivíduos ela é fundamental, ela é necessária, né, para que possa haver, então, essa compreensão maior. Agora, a diversidade do latim vem de diversitas, né? É uma noção que se refere, então, à diferença, à variedade, à abundância de coisas distintas ou a divergências destas coisas. Mas aqui nós estamos falando o quê? De cultura. Então, nós estamos falando que não existe só uma cultura, existem outras culturas, existem várias culturas, né? E, claro, para que a diversidade cultural ela exista, é necessário que haja convivência, então, e a interação entre essas diferentes culturas. Não é possível você estabelecer um conhecimento sobre, né, a cultura se você não conhece a cultura do outro, se você não traz ali consigo essa diversificação cultural. E a existência, claro, de várias outras culturas, né, é considerado como um ativo importante da humanidade, porque aí cada forma de organização, estruturação, identidade cultural, ela é diferente em seu espaço, em seu momento, né, em sua composição. Então, cada pessoa, por outro lado, então tem o direito, né, a que a sua cultura seja então respeitada, né, assim como pelas pessoas ou pelas autoridades então responsáveis por isso. Por isso que é importante então, quando nós conhecemos a cultura, sabemos que atrás dessa cultura existe ali um indivíduo, uma pessoa que construiu essa identidade. Então essa diversidade ela faz parte do nosso dia a dia, ela faz parte da nossa interação. Sem ela não há possibilidade, por exemplo, de nós entendermos a cultura, principalmente a do Brasil, por exemplo. Nós temos aí a cultura mineira, a cultura gaúcha, a cultura paranaense, a cultura do Espírito Santo, né, do capixaba, carioca, mineira. É um multiverso de cultura em um único só país. Além desses que estão aqui dentro, nós ainda temos que entender que ainda vem cultura de fora, né, que acaba então engendrando aqui dentro. Nós temos aí, né, a formação da comunidade chinesa, japonesa, italiana, alemã, que acaba também sendo colocado aqui dentro. Não há essa possibilidade de não pensar sobre isso. Então, isso nós chamamos de diversidade cultural, é a formação dessa cultura como um todo. Agora, é importante lembrar que
Diversidade cultural, então, são os vários aspectos que representam, então, particularmente as diferentes culturas. Como a linguagem, tradição, culinária, região, costumes, modelo de organização familiar. Isso é uma característica de uma diversidade cultural. E, claro, esse conceito foi criado justamente para o quê? Para compreender o processo de diferenciação entre as várias culturas. As múltiplas culturas, as mais variáveis culturas que nós temos. Então, quando nós falamos sobre a diversidade, nós estamos falando, então, de uma pluralidade, nós estamos falando de uma variedade, nós estamos falando de uma diferenciação cultural. E, claro, no Brasil ainda isso é marcante, porque desde o nosso processo de colonização nós ainda temos o quê? O processo de miscigenação, que é essa mistura. Foi muito importante para nós. E aí nós misturamos, né, a cultura europeia com a cultura do nativo. Aí depois dessa cultura, dessa mistura entre o europeu e o nativo, veio as outras mais variadas culturas. Do africano, né, que veio como escravo, mas depois aí nós temos, né, a formação, né, da cultura afro no Brasil. Isso não é só no Brasil. Eu estou citando o Brasil como exemplo para vocês terem uma ideia do que eu estou referindo nesse momento, mas eu poderia falar dos Estados Unidos, que teve o mesmo processo. Lá também há uma miscigenação, há uma diversidade. Na Europa, o mesmo processo, apesar de nós termos ali também a questão do etnocentrismo, do eurocentrismo, que prevaleceu por muito, muito tempo ali. Mas ainda há essa questão da diversidade. Né? Então, nós temos um pedacinho de cada região, de cada país, de cada nação dentro de nós. Né? E, claro, respeitando, sim, essas tradições, esses valores culturais que são colocados, respeitando o diferente. É importante lembrar que a diversidade cultural tem como, né, tem acompanhado, então, a própria história da humanidade. Foi o mesmo processo que eu apresentei a vocês em relação à questão do relativismo cultural. É um fenômeno e não para. Né? E a Europa pode ser um bom exemplo disso. Como assim, professor? Porque trata-se de um continente que, historicamente, reivindica um patrimônio cultural comum, ao mesmo tempo que em que as várias nações e regiões afirmam constantemente sua singularidade. Tá vendo? Então, há uma ideia de que ali tenha um pertencimento. Por exemplo, dentro da cultura mineira, eu posso colocar ali valores de outras culturas ali dentro. Então, eu estou num ambiente que é diverso. Tem as suas singularidades e particularidades? Tem, mas elas podem ser colocadas, elas podem acompanhar esse processo. Né? Então, a globalização e a diversidade cultural são fenômenos bastante assim, complexos, né? Principalmente a globalização. Quando a gente fala globalização, nós estamos falando do todo, nós estamos falando do mundo. Né? Irá proporcionar, então, essa coleta de dados referentes, então, a essa diversidade cultural. Né? Ao mesmo tempo que traz essa ideia de uma homogeneidade cultural, né? Nós ainda temos que entender que dentro dessa homogeneidade ainda há uma diferença de identidades culturais. Né? Um caso claro nesse sentido é o fato de existir, por exemplo, né, em Nova York, um bairro que abriga então uma comunidade chinesa, chamada de Chinatown. Aqui no Brasil também não é diferente. Nós temos comunidades japonesas em São Paulo, nós temos comunidades chinesas em São Paulo. Em Minas Gerais, nós temos ali algumas comunidades formadas com descendência, né, dos negros africanos, que vieram dali, aquela questão dos quilombolas. Né? Então, são formações que nós temos ao longo desse processo que nos orientam, então, né, a uma formação de uma identidade onde ela encontra-se, então, o quê? Diversificada. Né? Agora, a diversidade cultural no Brasil é muito importante lembrar que ela envolve todo o nosso processo de construção. Por que disso? Porque nós reconhecemos e temos que reconhecer a nossa identidade enquanto povo de miscigenação, povo misturado. Uma cultura que foi misturada, uma cultura que foi trabalhada. Né? E, claro, as relações que existem aí, elas podem estar estabelecidas entre gênero, raça, etnia, religião, orientação sexual, valores e tudo mais. Então, a nossa diversidade cultural ela é ampla, até porque cada região ela tem o seu símbolo, a sua formação, né, de organização. Por exemplo, região norte.
Nós temos ali, né, o Acre, Amazônia, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Rondônia, que fazem parte dessa região. Mas, olha só, os 50% de todo o território nacional, no caso, a região norte do Brasil aí, né, que é o que vale essa região, né, ela abriga grandes tesouros. Isso é inquestionável. O mundo inteiro está de olho nesse território. Por quê? É ali que reside as maiores riquezas do mundo. Os melhores minérios, as melhores formações que nós temos ali, rochosas e tudo mais, está ali embaixo. Né? Mas nós temos que lembrar que, diante de toda essa extensão territorial, nós temos, então, o quê? Uma cultura riquíssima por trás ali. E uma grande diversidade dessa cultura. Então, há uma diversa cultura ali, há um diverso mundo ali presente. Até porque, né, ela remete à origem da nossa civilização, onde nós temos ali a cultura dos povos indígenas. Né? Os festivais, os folclores, a culinária, tudo isso ainda faz parte desse processo, dessa identidade cultural nossa. Por exemplo, o Festival de Parintins, né? A Festa do Ciro de Nazaré. Né? Ainda existe outros, digamos, né, movimentos culturais que marcam, né, a nossa tradição, a nossa história. A outra região muito também rica desse valor cultural é a região Nordeste. Maranhão, Piauí, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. São regiões que ainda trazem consigo, né, uma estreita relação ainda com o homem branco, apesar de que toda a história, né, ali você teve o branco, o índio, o negro, e marcando essa questão dessa formação dessa diversidade cultural e dessa miscigenação. Então, ela tem ali, então, o quê? 60% do território ali está composto por esse grupo, né? Marcado por seus fatos históricos, como eu disse para vocês, a questão da colonização, né? O estilo colonial de se viver, né? Que atrai milhões e milhões de turistas para dentro, né? Milhares e milhares de turistas para dentro do território, inclusive no Carnaval, por exemplo, né? Não só na festa do Carnaval, mas em outros momentos daí, né? A literatura de cordel, quem é que não gosta da literatura de cordel, né? Que é uma característica muito presente dessa cultura, onde ali eles narram o seu dia a dia, narram a sua história, né? E que marca todo esse processo dessa sua construção. Né? Aí depois nós não podemos esquecer das nossas baianas, né? Quando você fala do acarajé, vatapá, cururu, né? Mungunzá e assim por diante. Algumas dessas nós ainda utilizamos dentro da nossa própria culinária, a feijoada, por exemplo, né? E assim por diante. Tudo isso marcando, então, o quê? Um complexo e um mundo diverso. Você vê, no Brasil, quem imaginaria que um dia vocês pudessem entender que no Brasil tivesse essa pluralidade de culturas, né? Na região centro-oeste, né, nós temos aí Mato Grosso do Sul, Goiás, né? Envolve ainda parte ali do nosso distrito, né? Da nossa capital, mas que faz parte desse todo esse processo aí. Mas nós temos que lembrar que quando nós falamos, né, da região centro-oeste, nós estamos falando das pluralidade, né, de manifestações culturais ali existentes, principalmente o que se volta, né, para a culinária. É algo muito marcante ali, né? E nesse sentido nós lembramos do que galinhada com piqui, frango com piqui, né? Sopa paraguai, gariroba, arroz boliviano, né? Então, isso tudo representa o quê? Essa identidade cultural. Eu falei para vocês, quando a gente fala de diversidade, nós estamos falando de uma pluralidade, uma diversificação cultural. Então, nós não podemos esquecer da alimentação, nós não podemos esquecer das danças, nós não podemos esquecer dos valores que são transmitidos. Na diversidade cultural, eu conheço a identidade, eu conheço o que eu tenho de cultura. Região Sudeste, a nossa, né? Olha o queijinho mineiro aí, né? Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Quem aqui não conhece aí essas regiões, né? Eu faço lembrar aqui, né, da nossa própria cultura, do nosso próprio multiverso cultural aqui, né? Em Minas, São Paulo, Rio, Espírito Santo é muito marcado por essa mistura de diversos povos, diversos grupos. Inclusive São Paulo, por exemplo, eu vou citar como exemplo porque São Paulo
tem a maior população, maior contingente populacional advindo do Nordeste para dentro de São Paulo. Então você tem uma múltipla diversidade cultural ali dentro. Mas antes dos nordestinos chegarem ali, nós temos que lembrar, nós temos os chineses, japoneses, europeus, africanos, indígenas, que originou toda essa formação, não só de São Paulo, como também de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Agora, a região sudeste ela é marcada por muitas outras coisas, além da própria culinária. Nós temos as músicas, danças, os festivais religiosos e folclóricos. Nós temos aqui, por exemplo, uma coisa que é muito popular, por exemplo, um patrocínio, que faz parte dessa região de Minas Gerais, né, do estado de Minas Gerais. Nós temos aqui, por exemplo, a tradição da folia de reis e do congado, Moçambique. É uma questão que veio, né, a folia de reis com os portugueses e o congado Moçambique com a tradição da cultura africana. Sem contar ainda que nós temos os outros ritmos, né, digamos, de danças e folclores aqui dentro que representa essa ligação com outros povos, outras nações, outros grupos advindo, né, do próprio Brasil, do próprio território brasileiro, como também de fora, né? E claro, nós ainda não podemos esquecer que São Paulo marca a questão do samba, a bossa nova. Rio de Janeiro tem uma identificação assim próxima com essa questão do funk, do samba. Minas Gerais nós temos essa ligação com o sertanejo, né? Também com o pop e assim por diante, né? Mas que encontra-se inserido o quê? Dentro do nosso DNA. Agora lembrando também, né? E na região sudeste, né, há essa valorização desses traços culturais. Até porque a região sudeste, não as outras, né, mas porque a região sudeste ela segue muito essa questão da tradição, os valores tradicionais, né? E por fim, aí nós temos então a região sul, né, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Há uma intensa manifestação cultural, mas nós temos que entender que essa manifestação cultural ela vem com os alemães, italianos, japoneses e demais povos que vinham, então, holandeses, né, da Europa para dentro, ocidental, central e oriental, para dentro do nosso território. O clima frio beneficiou muito essa questão do estilo europeu valorizado nesse momento, né? Então, nós temos que lembrar aí da Oktoberfest, por exemplo, que faz muito lembrar a questão da tradição alemã. A festa da uva, que faz muito lembrar a tradição dos italianos, né? Então, são eventos que marcam essa ideia da diversidade cultural. Agora, é algo que faz com que possamos, então, mostrar o quê? A manifestação de nossas identidades. Então, são valores que são compartilhados, são construídos mediante aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. Então, não há como, né, você fugir disso. O que vale a cada um de nós é respeitar, conhecer e ter a curiosidade cada vez mais de aprofundar nesses valores e nessa identidade. E assim construir, então, o quê? O multiverso cultural que nós temos. Meninos, ficam aqui. Agradeço de coração. Eu espero que vocês tenham entendido, então, essa questão da diversidade cultural. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe o coraçãozinho de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Beijão no coração de vocês.